Meus queridos irmãos, é com muita alegria que saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos nós aqui, mais uma vez, para participarmos deste podcast, lição número 2 de adultos do primeiro trimestre de 2023, podcast que é uma produção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, cujo presidente é o pastor Martim Alves da Silva. E este podcast é uma realização do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Igreja, cujo diretor é o pastor Reinaldo Odilo. Nós queremos desejar agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui para comentarmos, para fornecermos subsídios aos professores deste currículo. E hoje nós estamos aqui na segunda lição. Estamos no iniciozinho de 2023, desse trimestre, e a revista deste trimestre, uma revista muito oportuna, cujo tema é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, estou aqui ladeado pelos nossos ilustres professores, o nosso irmão Otoniel Félix e a nossa irmã Amilde Prachedes, a quem eu gostaria de facultar agora a palavra para saudar a todos e as suas considerações iniciais. O irmão Otoniel Félix. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por mais uma oportunidade e contribuir um pouco com a nossa lição de hoje, que trata sobre essa relação do avivamento com o Antigo Testamento. Muito bem. Irmã Amilde Prachedes. Eu saúdo também a todos os nossos irmãos que estão na audiência e agradeço ao Senhor, primeiramente, esta oportunidade de poder contribuir no seu reino celestial para a edificação dos santos. Maravilha. Também aos nossos diretores, né, o nosso pastor Martim e ao nosso pastor Reinaldo. Maravilha, irmã Amilde. Bom, nós estamos hoje aqui com esse tema, né, como já falei, lição número 2, e o tema é o avivamento no Antigo Testamento. O textuário se encontra no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 10, a parte A. Que os irmãos estão aí com as suas lições e certamente vão fazer o acompanhamento. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 29 ao 33, e esta lição tem 3 objetivos: analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento. O segundo objetivo, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. E o terceiro e último objetivo dessa lição é desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Então, delineado esses objetivos, nós já queremos ouvir aqui os nossos irmãos a respeito aqui da introdução sobre a importância do avivamento. O que a irmã Amilde Prachedes pode nos dizer a respeito, qual é a importância do avivamento na vida do crente, como ele se apresenta? Gostaria, professora Amilde, de ouvi-la. O avivamento, ele mantém o crente, é uma prova de que o crente está em comunhão com Deus. Eu acho que essa é a principal importância do avivamento. É você estar em comunhão com Deus, estar de acordo com a sua palavra, vivendo a palavra, não somente como o apóstolo Santiago disse, sendo aquele que se olha ao espelho, que a palavra ali é comparada como um espelho, aquele que se olha ao espelho e depois não sabe mais qual era a sua aparência. Porque quando a gente vai ao espelho, a gente se corrige, não é? Em alguma coisinha a gente se corrige. Se o cabelo está arrepiado, a gente passa a mão, passa um pente. Quem tem bigode, ajeita o bigode. Quem tem gravata, apruma a gravata. Não é? Então, o efeito do avivamento
é muito bom, porque você se mantém de acordo com a palavra. E na direção do Espírito Santo, vivendo na direção do Espírito Santo, na liberdade do Espírito e na direção do Espírito, sendo conduzido por Deus, porque esta é a vontade do Senhor, a nossa santificação, que vivamos de acordo com Ele e que Ele nos dirija a cada dia, até aquele dia em que Ele vai nos arrebatar para o seu reino celestial, quando estaremos livres desse corpo mortal que muitas vezes é tendencioso para o mal, não é? Mas nós, estando na comunhão com Ele, nós podemos ter esse privilégio, né, de estar sempre avivado. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: sede fervorosos no Espírito. O fervor do Espírito a gente só obtém através da oração, da meditação na palavra, dessa vivência, procurando praticar a palavra, praticar aquilo que é justo, fazer o que é agradável diante do Senhor. Viver a ética cristã, que é procurar fazer a vontade de Deus. Muito bem, professora Milde. Professor Otoniel Félix, Sim. O que o senhor poderia acrescentar sobre este tema? Qual a importância do avivamento na vida do crente? Em primeiro lugar, a importância é enorme, uma vez que quando falamos ou tratamos sobre o tema avivamento, ele vai reportar, na verdade, alguém que tinha vida e, consequentemente, essa vida foi perdida. Por isso que o termo é avivamento. É um reviver, né? A lição de hoje, principalmente na nossa introdução aqui, está falando sobre o que seria esse avivamento lá no Antigo Testamento. E se pararmos para pensar, no Antigo Testamento nós encontramos ali cerca de 250 vezes, isso no Antigo Testamento, uma palavra relacionada ao avivamento. Na verdade, seria um verbo lá no Antigo Testamento, onde eles tratam sobre avivar. E esse verbo, ele, na verdade, quando nós tratamos do tema, ele traz um significado assim primordial, que seria de preservar. Primeiro ponto, preservar, ele preserva, mantém-se vivo. Essa seria o significado mais próximo do que o Antigo Testamento trazia, diz, na verdade, fala, demonstra sobre o que seria o termo avivar lá no Antigo Testamento. E como ele está relacionado a alguém que está sendo trazido de novo à vida, está sendo revitalizado, nada mais é que o que um escritor muito famoso por nome de Martin Lloyd-Jones, interessante o que ele diz, irmãos, que nos acompanha, ele fala que a experiência do avivamento para a igreja, como tendo um exemplo no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento será na próxima lição, né? Mas, de uma forma geral, o que nós vemos no Antigo Testamento, ele serve de sombras, como falamos em Cristo, né, na tipologia, mas também ele serve de exemplos para nós. Paulo falou que tudo que foi escrito lá no Antigo Testamento, em especial, ele foi para nosso proveito, para que tenhamos realmente o entendimento de como Deus quer tratar conosco. Então, Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer que é uma experiência de vida. Quando alguém que pelo Espírito Santo é realizado, o Espírito entra em sua vida, ele trabalha de tal forma a ponto de você ser vivificado. Essa é uma palavra mais, assim, dizer assim, interessante para o termo avivar. E também, meus irmãos, existe um outro escritor por nome de Robert Coleman. Interessante ele ver que ele, quando cita sobre esse termo lá no Antigo Testamento em especial, ele vai dizer que a palavra ela tem a ver com revitalização. Isso é importante porque o tema de hoje, nós tratamos sobre o que seria avivamento no Antigo Testamento, e todas essas passagens, em especial essas 250, onde nós tratamos aqui, ela vai trazer essa ideia de revitalizar. Então, é revitalizar aquilo que estava justamente morto, né? Perdido, e foi trazido novamente à vida. A importância do tema faz referência a isso. Aí vamos lembrar que, uma vez que nós estamos avivados, ela vai ter um reflexo para todos aqueles que estão próximos de nós, e ele reflete para fora da nossa comunidade, em especial a nossa comunidade hoje, no caso a igreja, né? Mas também
no contexto geral, se você pega, e como vamos tratar hoje, vamos aprender um pouquinho sobre o que seria esse avivamento lá no Antigo Testamento, você vai notar que todos os avivamentos, ele vai começar dentro ali da comunidade, ou dentro, através de um líder, ou da própria solenidade, e ela vai se expandir a ponto de sair das fronteiras e atingir outras nações. Exatamente. É nesse sentido que nós realmente pensamos aqui. A importância desse avivamento, né? E Isso. na aula de domingo, na semana passada, nós vimos muito bem que a lição deu conta da definição do termo avivamento. A gente tem aqui tanto no auxílio, né, da vida cristã, como também no ponto 1 da lição. E com certeza a definição do que é avivamento é muito importante, não foi somente para a lição anterior, para essa lição, mas como para todas as demais lições desse trimestre, porque quanto melhor definido algo, mais fácil de compreender. Aí, nessa linha, baseado no que tanto o professor Otoniel falou, como a professora Milton também bem colocou, que é esse retorno, que é essa disposição de se santificar, de fazer a vontade de Deus, tem aqui um conceito que eu penso que vai ajudar a nós e aos professores que estão nos assistindo, aos irmãos, para poder entender. Avivamento é uma forte, essa palavra é importante, é uma forte disposição para servir a Deus, evidenciada pela efetivação desse desejo. Então, baseado em na lição número 1, a lição número 2, baseado no que a gente já viu na palavra de Deus, quando a gente vê uma pessoa que foi avivada ou reavivada, ela demonstra essa característica. Então, avivamento é uma forte disposição, porque às vezes a pessoa tem até uma disposição, ela não está totalmente desprovida, digamos assim, totalmente afastada de Deus, mas ela está ali quase morrendo, né? Tá se arrastando, né? E então vem essa forte disposição, essa energia, esse desejo ardente no coração para servir a Deus, fazer o que for necessário, chegar perto de Deus, no caso, quem é avivado se santifica, quem é avivado evangeliza, quem é avivado brilha, quem é avivado faz essas coisas que agrada a Deus. E esse forte desejo, ele é evidenciado pela efetivação dessa prática, né? dessa concretização. Então, muito bem, baseado aqui no que os irmãos falaram e essa introdução, vamos então ao ponto 1, que é o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento, né? E aqui na lição traz figuras, exemplos de homens de Deus que tiveram as suas vidas avivadas, ou que foram avivados, né? Temos aqui o exemplo de Moisés, o exemplo de Salomão, o exemplo de Josias. E eu gostaria de perguntar, professor Otoniel, como é que a gente pode evidenciar quais as lições que nós tiramos da vida desses homens, do avivamento que aconteceu na vida desses homens, para as nossas vidas nos dias atuais? É importante salientar que, só pegando um ganchozinho com o que você falou anteriormente com relação a esse conceito, que isso é importante, né? Esse conceito, e da forma que você falou, é bem verdade, porque dessas 250 palavras que eu observei, não, né? Que vi que os estudiosos, de fato, chegaram a estudaram, eles identificaram que 55 vezes essa palavra ela vai trazer uma ideia de ser santo, de ser corrigido, entendeu? De ser corrigido, e a ideia lá isso no Antigo Testamento, né? E a ideia seria justamente para dar uma ideia assim de revitalização de fato, entendeu? Como você falou, ele vai trazer uma nova vida para aquela pessoa. Dessas 55 vezes, ela vai aparecer nessa ação, que seria uma ação realmente intensiva e ativa da parte do próprio Deus e a pessoa em corroborando com o Senhor Deus, né? Porque, na verdade, essa corroboração é entre aspas, né? Porque Deus faz tudo. Mas a disposição do homem, ele precisa realmente estar disposto, é verdade? E quando nós tratamos a respeito dos avivamentos nesses personagens, nesse primeiro tópico aqui que nós estamos tratando,
a nossa lição, ela traz a ideia aqui do primeiro, esse panorama, né? Ele fala a respeito do próprio Moisés, né? Assim, ele fala a respeito de José, ele fala a respeito do Templo de Salomão. E uma coisa em comum que nós temos aqui é a forma como o Senhor Deus tratou para que esses avivamentos fossem realmente executados. O Senhor Deus sempre desperta alguém, e uma vez que ele é despertado, como no caso de Moisés, por exemplo, um fato que nós vamos tratar aqui de uma forma bem geral. Moisés, ele está formado no Egito, mas ele é chamado naquele deserto onde ele vê aquela grande sarça, e naquela chamada dele, ele é chamado para tirar o povo do Egito. De certa forma, ele está promovendo um avivamento, trazendo novamente esperança e vida para aquelas pessoas. Uma vez que, com o avivamento, ele é em decorrência de uma queda, de uma falta de comunhão, de uma desobediência, de estar distante de Deus. Uma vez que vai acontecendo isso, o ser humano vai, na verdade, vamos dizer assim, morrendo. E uma vez que ele vai morrendo, acontece justamente o oposto do que Deus queria, que seria o quê? A revitalização da sua vida. Mas para que isso ocorra, ele terá que voltar-se a si mesmo, reconhecendo o estado anterior de miséria, de pecado, e reconhecendo a sua apostasia, reconhecendo a sua idolatria, como no caso aqui do Antigo Testamento sempre foi dessa forma. Uma vez que se reconhece, Deus vem com sua bênção, e inclusive a lição vai tratar, depois nós vamos tratar sobre o assunto, inclusive nós temos também as questões relacionadas aos eventos da natureza, que o Senhor Deus inclusive usa para trazer avivamento às pessoas, trazer a vida novamente e esse relacionamento de Deus ser mais propício, vamos dizer assim, com o povo. Muito bem. E, professora Milde, corroborando aí com o nosso professor Toniel, como é que a senhora vê esses homens que estão aqui na lição? É lógico que se nós formos folhear a Bíblia, a gente vai ver que, como bem falou o irmão Antoniel, essas pessoas estavam avivadas, os homens que estão na Bíblia, né, os homens e as mulheres que estão registrados na Bíblia, que fizeram grandes feitos para o Senhor, no Senhor, eles, a gente teria aqui muito o que falar. Todavia, como a gente aqui está dando apenas exemplos de avivamento no Antigo Testamento, aqui nós estamos tratando dessas figuras que estão aqui na lição, né? E eu gostaria de perguntar à nossa professora Milde qual a importância de um avivamento para que uma pessoa possa realizar algo para o Senhor. Bem, a importância realmente está avivado, né? Tem que estar avivado para poder ser. É interessante que Hebreus, no capítulo 11, naquele capítulo que fala sobre os heróis da fé, diz que Moisés, sendo já grande, quer dizer, crescer já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, que ali foi um caminho que Deus traçou para ele, né? Ele foi escondido pela fé por 3 meses, depois foi levado ao palácio pela filha de Faraó, que o adotou. E é interessante que Deus usou a própria mãe para cuidar do filho, para ensinar o caminho do Senhor na primeira infância, não é? Mostrando sobre as promessas de Deus. Certamente Joquebede e os pais mostraram que eles eram uma família piedosa. Nós vemos que eles eram pessoas que serviam ao Senhor. Embora nem todo o povo de Israel daquela época estivesse fiel, porque, como o pastor Elinaldo bem falou, o avivamento sempre ele vem depois de uma crise, não é? Após uma crise. O povo estava em desobediência a Deus, por isso eles foram afligidos. Deus permitiu que eles fossem afligidos, porque eles serviam ao Deus Sol, eles se misturaram com os egípcios e eles não serviam a Deus como devia, eles não tinham a fé perfeita em Deus. José era fiel, foi um homem que Deus também levou à frente de Israel para que pudesse preservar a vida deles na fome. E quando aconteceu de José morrer, que veio um outro faraó que não o conhecia, começou a afligir o povo de Israel. Então, tinha que ter alguém, um libertador, uma pessoa crente, que estivesse nessa esperança, não é?
como Moisés, que ele, embora ele começou mal, porque ele já tinha aquele sentimento de sofrer com o povo de Deus, e foi defender o povo de uma forma errada, né? Porque ele começou pelo braço de carne e se tornou um homicida. E fugiu para aquele deserto, né? E casou-se com a filha de um profeta, de um sacerdote lá de Midian. E, ao trabalhar com o rebanho, ele se deparou com aquela visão, né? O Senhor o chamou. Ele já tinha aquele sentimento, né? De defender o povo. Porque ele sabia, né, irmã Milde? Ele sabia, como a senhora bem colocou, de acordo com Hebreus, né, que ele era hebreu. Mesmo ele morando no palácio, né, mesmo ele, todas as pessoas o conhecendo como filho da princesa, como herdeiro da coroa, ele sabia que ele era hebreu e ele, de livre espontânea vontade, não quis, de fato, ser considerado filho. Ser considerado filho. Ele não quis a glória terrena, né? Porque buscava algo melhor, que eram as promessas que Deus tinha feito para o seu povo. Ele creu na palavra. Ele creu na palavra. E Deus o usou assim. Embora ele, quando foi chamado, começou a dar suas desculpas, mas Deus argumentou contra todas aquelas desculpas e foi ele mesmo, porque não teve jeito. Planos de Deus não são frustrados, né? Os planos de Deus não são frustrados. Ele chama e ele capacita. O Senhor até disse para ele, quando ele falou que era pesado de língua, assim, quem fez a boca, né? Não é quem fez a boca, não foi o Senhor, ele pode também dar fluência verbal para quem ele quiser. É verdade. E dar os dons que forem necessários. E ali nós vemos Moisés sentindo pelo povo de Deus a tirania de Faraó sobre o seu povo, o seu sangue, não é? E foi movido para levar o conhecimento de Deus para aquele povo, porque o povo não tinha muito conhecimento de Deus. Alguns buscavam o Senhor e os outros estavam meio misturados. Era um culto misturado, né? Com a idolatria do Egito. E o Senhor quis se manifestar através de Moisés. E vejam que, quando ele tirou o povo do Egito, 3 meses depois, o que foi que aconteceu? O Senhor já o levou para o monte para lhes dar a lei, para dar as normas, para ensinar o povo como servi-lo. Então, é muito importante que alguém esteja disposto a servir ao Senhor e o Senhor o capacita ainda mais, dando o poder. Veja que Moisés é um tipo de Cristo, conforme a Bíblia fala, né? Isso. Ele é um tipo de Cristo, ele foi legislador, profeta, ele foi um líder muito importante, até o dia de hoje ele é venerado lá pelos israelitas, né? Como sendo um homem de muita importância. E Deus o usou e manifestou, inclusive, pelo seu próprio nome, quando ele perguntou ao Senhor o que devia, como era que ele devia chegar para Faraó e dizer quem foi que lhe enviou. E o Senhor disse, eu sou, enviou. O nome do Senhor, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não é o eu sou. O Deus dos vivos e não dos mortos, né? É verdade. E a gente vê, professor Amilde, professor Otoniel, que nesse primeiro tópico, o avivamento de Moisés, no tempo de Samuel e no tempo de Josias, como já bem ressaltou aí a nossa professora Amilde, que está aqui na lição, né, escrito aqui pelo nosso pastor Elinaldo Renovato, é que o avivamento ele é posterior a uma situação de crise moral e espiritual. E nesses 3 exemplos que nós temos aqui na lição, nós observamos justamente isso. E Deus se utiliza de alguém que está avivado, e avivado aí pode-se dizer que ele está queimando, ele está incendiado pelo desejo ardente de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus, e ele começa a transmitir essa chama divina para outras pessoas que estão à sua volta. E ele, assim, promove um avivamento. E é justamente isso que Deus espera de cada crente. Cada crente hoje tem que ser avivado. Por quê?
quem é avivado tem condições de realizar a obra de Deus. Isso. A obra de Deus não é fácil de ser realizada, ela é espiritual. Então, o homem uma mulher para fazer a obra de Deus tem que estar cheio de Deus. Se ele não De estiver certa cheio de forma, né, Deus, de certa forma, ele vai transbordar aquilo que ele tem, né? isso. Se ele não estiver cheio de Deus, ele não vai conseguir o objetivo que ele espera alcançar. Então, mas quando ele está cheio de Deus, ele tem capacidade, reúne todas as condições para realizar a obra do Criador. E fazer a obra de Deus é um privilégio. Existem Isso. muitos benefícios para quem faz a obra de Deus. Né? Então, veja qual a importância de cada crente ser um crente avivado, né? Como já disse a irmã Amilde, né? Como Paulo ali nos ensina, que é Deus nos ensinando através da instrumentalidade Isso. de Paulo, né? Não sejam vagarosos no espírito, né? Ou seja, seja uma pessoa rápida, avivada. Então, nessas três figuras aqui, nós vemos justamente isso. Pessoas Isso. que se deixaram ser usadas por Deus e promoveram Justamente, mudança. Né? e justamente interessante isso aí, interessante que você fala, porque sempre um avivamento ele vai ser precedido, né? Precedido não, posterior, como você falou aí, de um declínio espiritual. Geralmente há um declínio espiritual, há um declínio moral, aí a execução também do juízo divino. Temos também, aí surge líderes para justamente tratar com esse assunto. O exemplo claro que nós estamos citando aqui é o de Moisés, né? E lembrando de outro fato, se você observar, quando Moisés vai receber as tábuas, o povo se desvia, né? Lá naquele arraial, e quando Moisés, no capítulo 32 e 33 de Êxodo, ele vai descer, o povo está todo desviado. Então, você note que para que aquele povo fosse reavivado novamente, eles praticaram antes o quê? Moralmente, eles caíram, declinaram, espiritualmente se afastaram de Deus. se afastaram Deus de Deus queria até totalmente. matá-los todos, Isso destruir a todos. fazendo bezerro de ouro, idolatria, ou seja, isso tudo vai trazer justamente o que é um empecilho para que o Senhor Deus ele trate de uma forma mais específica para com a pessoa. Por isso que ela precisa ser avivada, ela precisa ter novamente vida, e essa vida só pode vir depois de um contato com o Senhor Deus, para que esse juízo de Deus também seja executado. Depois o juízo veio sobre aqueles que estavam em desobediência, Moisés chama, né, e aqueles que são e que queriam estar do lado dele, e a gente vê aquela cena dos que é executado algumas pessoas ali, o próprio Arão quase foi morto, mas enfim, você nota que há também juízos de Deus que traz essa situação, e o aparecimento, como nós falamos aqui, de líderes como Moisés, o próprio Samuel, o próprio, na lição fala aí do Josias, ou seja, sempre há alguém que Deus vai utilizar-se para que o povo realmente seja abençoado, vamos assim dizer, porque ele vai refletir para fora, não tem como você receber essa vida e ficar só consigo, não, ela vai ter que ter justamente uma consequência na vida das pessoas, da sua própria comunidade, sempre vai acontecer isso. Exatamente. Bom, nosso tempo aqui, ele urge, né? Nós temos um tempo limitado, mas muita coisa. Mas vamos aqui avançando ao o tópico número 2, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Nós temos aqui o subtópico 1, o chamado de Neemias, 2, a confissão de pecados, e 3, o avivamento pelo ensino. Então, a gente vê aqui dois temas bem definidos, não é? A questão da confissão de pecados e a questão da necessidade do ensino da palavra de Deus para o avivamento. Eu gostaria de perguntar à nossa professora Milde. Professora Milde, a confissão de pecados, né, está relacionado com o avivamento. Já vimos o que é avivamento, já vimos a importância dele para a pessoa, o crente, o cristão, e agora tem aqui qual é a relação de avivamento e essa questão de confissão de pecados? Não pode realmente haver o avivamento se o povo não se humilhar, não é? Não reconhecer que pecou, que está errado. Nós vemos em todos os casos de avivamento que houve essa humilhação. E na primeira lição fala sobre isso, não é? Aquele Exatamente. versículo que é tão citado ultimamente, 7,14 lá de Crônicas, não é? No dia da inauguração do Templo de Salomão, como aquele povo, o Senhor disse que se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é?
Se orar, humilhar. me buscar. Você tem que se humilhar diante do Senhor. E nessa humilhação, nós vemos que há realmente a misericórdia do Senhor chega. No caso lá do povo, no tempo de Samuel, quando eles perderam a arca, não é? Aquela derrota dos filhos de Eli, porque eles estavam errados, eles estavam servindo aos Baalins, aos Astarotes. A Bíblia é clara em dizer, eles não estavam servindo ao Senhor fielmente. E Samuel, eu acho interessante que ele foi criado no meio da impenitência dos filhos de Eli, mas não se contaminou. Ele se manteve avivado, ele se manteve na condição de ser usado por Deus para que aquele povo se arrependesse. E eles confessaram no final que tinham pecado contra o Senhor. E no outro episódio, quando os filisteus vieram contra eles pediram para que Samuel orasse por eles, e eles confessaram que tinham pecado contra o Senhor. Se humilharam, jejuaram, e Deus teve misericórdia deles, e eles foram vitoriosos diante dos filisteus. Deus permitiu que os filisteus os afligissem, porque eles estavam errados. Mas no momento em que eles buscavam o Senhor, oravam e confessavam os seus pecados, a misericórdia do Senhor é grande, não é? Como disse através de Isaías, ele é grandioso em perdoar. Grandioso em perdoar. E assim veio o avivamento. É Aqui, verdade. nesse segundo item, fala também no caso de Neemias, não é? Isso. Na Que é a mesma coisa, né? Confissão de pecados, né? Houve Isso. confissão de pecados também ali, não é? Isso. O livro faz menção das orações de Neemias. O livro de Neemias fala pelo menos em 7 ocasiões em que ele ora. Enquanto ele queria ser aceito diante do rei, que o rei pudesse favorecê-lo, ele orou nesse sentido, passou muito tempo orando e jejuando, até que o rei viu o seu semblante triste, que ele nunca estivera assim diante do rei, e o favoreceu para que ele voltasse e reconstruísse os muros lá de Jerusalém, não é? E nós vemos que houve realmente a confissão de pecados do povo e Deus trouxe vitória para o seu povo. E eles conseguiram reconstruir. E houve também aquele interesse no avivamento pelo ensino. Nós vemos aqui, né, nesse item 2, que o retorno à palavra, foi necessário o retorno à palavra. E Isso. ele fez com que os escribas, os sacerdotes, ensinassem ao povo a palavra de modo didático, de modo pausado, para que o povo entendesse e compreendesse qual era a vontade de Deus para eles. Isso é bem Exatamente. interessante, Viu, não é? professor Amilde? E é interessante que a gente percebe, por esse estudo aqui, que o avivamento ele é um ato complexo. Ele não é um ato que exige somente uma tomada de posição, mas a gente vê aqui, como a senhora também colocou aqui, né, a confissão de pecados. Porque, como já definimos aqui, avivamento é uma forte disposição para servir a Deus. E quem serve a Deus está se santificando, né? Porque ninguém pode servir a Deus pecando, porque Deus é contrário ao pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, né? O pecado não vou dizer a palavra odiado, não sei se fica bom com Deus, mas o pecado é tão reprovável por Deus que é a única coisa que pode levar o homem para o inferno. Porque eu costumo dizer que o diabo não leva... Faz separação entre Deus e o homem, né? Exatamente, porque o diabo é o arqui-inimigo de Deus e do povo nosso, do povo de Deus e da humanidade como um todo, porque ele tem ódio da humanidade. Né? O diabo ele não tem esse poder de levar a pessoa para o inferno. Ele pode mentir, ele pode fomentar o pecado. Agora, quem leva mesmo é o pecado. Então, se a pessoa está pecando, ela está se separando de Deus. E aí,
uma pessoa que está pecando ou que vive na prática do pecado, ela não pode ser avivada. E se ela não é avivada, ela não tem aqueles benefícios que já falamos no tópico anterior. Então veja como a confissão de pecado é importante, porque na hora que o homem confessa, como a senhora bem colocou, Deus, que tinha o direito de exterminar aquele cidadão, aquela cidadã, ele concede a graça, concede a misericórdia, né? E ali aquela pessoa é perdoada e tem a oportunidade de ser avivada. Ou seja, só existe avivamento quando há arrependimento, como a senhora colocou, né? Aqui, lembrando aquele texto de 2 Crônicas 7,14, né? Deus colocou lá dizendo, tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar minha face, tem que se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, ou seja, então eu abençoarei, então ele será avivado, né? E este tópico é muito interessante porque nos faz entender a importância de nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados para nós sermos avivados, como uma condição para ser avivado. Presbítero Otoniel, eu gostaria de lançar aqui para você, a irmã Mil já deu até uma introdução, mas gostaria que você aprofundasse um pouco mais, essa outra condição aqui do ensino da palavra de Deus para que uma pessoa seja avivada. Fato importante nessa lição, e que a gente deve também frisar, é que ele vai usar o texto de Neemias, né? Lembrando que Neemias estava junto com Esdras nesse movimento. Não só eles, né? Mas são os principais. E, inclusive, as escrituras tratam de Esdras como Neemias também para tratar de um mesmo assunto. O texto, em especial o capítulo 8 de Neemias, vai tratar justamente sobre esse momento, porque o ensino realmente é o ensino que vai trazer a palavra, o avivamento. Porque o ensino consciência, né? A consciência nesse Deus que é vivo. Agora, as pessoas precisavam entender e aprender, porque as pessoas estavam voltando do cativeiro da Babilônia, né? Do cativeiro babilônico, e uma vez que eles voltavam, alguns deles, na verdade a maioria, não sabiam sequer mais o hebraico. Ou seja, por isso que a Escritura fala que de forma pormenorizada e de forma didática e de forma pausada eles ensinavam o significado, inclusive da palavra. Eles estavam esquecendo, inclusive, o próprio idioma. Ocorre que nesse momento, a Escritura vai dizer, no livro, como eu falei, de Neemias, no capítulo de número 8, ele vai tratar justamente desse momento onde foi posto diante dele, dos escribas, né? O livro da lei de Moisés. E ao observarem o que a lei ordenava para Israel, eles, no capítulo ali 8, até o versículo 4, as escrituras vão dizer que eles vão se sentir de tal forma arrependidos pela instrução que se estava passando. Uma vez que eles liam, ouviam a escritura, no coração deles havia aquele conflito para demonstrar que eles estavam longe do que realmente o Senhor Deus queria para eles. Logo houve aquele grande comoção e aquele grande arrependimento. Diz a Escritura que eles leram lá na praça, diante de uma porta das águas, eles estavam lá. Então foi lido para todo o povo a Escritura Sagrada. Isso significa dizer que quando se aplica a palavra, o avivamento verdadeiro, genuíno, que é trazer vida para aquele que não tinha, ele vai gerar justamente a vida de Deus. Não tem como. Jesus falou certa vez que devemos conhecer as Escrituras, e os judeus israelitas lá erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Note que ele fala Escritura e poder de Deus, né? Significa dizer que... Duas coisas diferentes. Exato. Não pode haver um excesso, mas também não pode haver o esquecimento das coisas básicas, vamos dizer assim, das Escrituras. Não podemos estar nos extremos, devemos ser equilibrados. Então, esse equilíbrio, através de Neemias, em especial, ele utiliza justamente essa forma para ensinar para que o povo fosse novamente avivado. Note que o povo estava vindo, como eu falei, do cativeiro, a estima às vezes estava lá embaixo, apesar de estar diante deles o cumprimento das profecias de Jeremias, onde falava a respeito do retorno do povo, mas o povo ainda não estavam totalmente, vamos dizer assim, firmados, eles estavam em formação. Então, eles precisavam, na verdade, do ensino, da instrução, porque eles não tinham nem a instrução. Eles conheciam a Deus por ouvir. Alguém falou, mas quando a Escritura foram posta diante deles, houve justamente essa comoção e esse grande avivamento espiritual diante das pessoas. E o púlpito que eles criaram para aquele fim, a Escritura diz, o povo todo chora e o povo todo vai às lágrimas e realmente reconhece e vê suas necessidades, porque a Escritura revela o interior dos seres humanos.
E aí a gente percebe, professor Toniel, que a palavra de Deus, ela instrui, né, como o homem deve ser vivado, porque Deus tem as suas Isso. regras. Fora das regras de Deus, não acontece nada da parte de Deus de bom na vida da pessoa, né? É, E dando seguimento, aqui entrando no terceiro tópico, professor Amilde, o terceiro tópico, o subtópico 1, justamente vai dar continuidade a essa importância da palavra de Deus, né? Porque diz, a palavra de Deus corrige, né? Corrige. E eu gostaria que a senhora tratasse desse ponto agora, é, falando aí a respeito, continuando, é melhor dizendo, né? Porque o presidente Toniel já estava falando aqui, a senhora também já tocou no assunto, sobre a importância dessa correção que a palavra de Deus promove na vida da pessoa para que ela seja avivada. Muito bem. Eu queria só voltar um pouquinho Pois não. naquele tópico anterior, sobre a confissão de pecados, e o Sim. irmão Otoniel tocou um assunto importante, que o povo, eles saíram da Babilônia, estavam até esquecidos da língua, talvez, né? Os que nasceram lá já aprenderam a língua da Babilônia, e havia uma mistura, né? Eu não sei nem como eles falavam, né? E foi necessário, nessa situação do povo, que Neemias fosse o intercessor. Ele se isso. colocou no lugar do povo, confessou o pecado do povo, e o seu pecado e dos seus pais. Ele se incluiu como aquele que havia pecado contra o Senhor, e o Senhor lhe deu esse fervor para ensinar a palavra, né, ao povo, para que eles retomassem o caminho do Senhor, aprendessem os caminhos do Senhor. E no item lá de Samuel, Samuel disse assim, que ele não deixaria, de modo nenhum, de orar e de ensinar a palavra ao seu povo, para que eles soubessem como se conduzir diante do Senhor. Então, aqui nós até lembramos um texto da palavra de Deus, do Novo Testamento, segundo Timóteo, a gente está falando do Velho, mas a palavra, ela tem Ela um fio. é uma só, né? Só, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 3 e 16, ele diz que toda a escritura é inspirada, não é? Toda a escritura é inspirada pelo Senhor, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, Corrigir. Né? Para instruir em justiça. Isso. Né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Jesus disse aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora era só se conduzir, permanecer nele, permanecer na palavra, permanecer no seu amor, permanecer conforme aquilo que ele havia instruído ao seu povo. E aqui, E só provavelmente corroborando... é evocado, né, nesse texto. Só corroborando, irmão Milton, com as suas palavras, daqui a pouquinho a senhora retoma esse tópico aí que a gente está trabalhando, a gente observa isso, né, no campo da prática. A gente observa que uma pessoa vive na prática do pecado e, de repente, se encontra com Jesus, aceita Jesus como Salvador, e no outro dia aquela pessoa ela passa a aborrecer aquelas práticas antigas e ela já começa a querer ganhar o mundo todo para Jesus. Já vi várias vezes isso acontecendo. Já vi várias situações. É impressionante. Eu ficava admirado. Como é que pode? A pessoa ontem era o pior cidadão da terra e hoje é o melhor cidadão do céu, porque ela quer ganhar, porque ela confessou Jesus como Salvador, ela pediu perdão pelos pecados, Jesus perdoou. Aí agora vem a importância da instrução da palavra de Deus, porque ela é um bebê, né? Novo convertido, então precisa receber as orientações, como a senhora acabou de ler aí, o Timóteo, as orientações para que ele possa ser instruído no caminho certo e produzir as boas obras que Deus espera que ele produza, né? E aqui vem a questão da correção, porque infelizmente a gente
nós estamos sujeitos a fraquezas, né? A queda, a pecar. E aí, todos nós precisamos pedir perdão, porque a palavra de Deus ela vai corrigir a gente. A luz da palavra, quando ela olha, quando ela reflete em nós assim, a gente olha assim, ih, rapaz, minha mão está suja. Só conseguimos ver a sujeira à luz da palavra. Porque se não tiver a palavra dizendo, ó, ela está suja, eu nunca vou entender que ela está suja. Por isso, da importância aí da correção da palavra de Deus, eu gostaria de ouvir a professora Milde. A lei mostra o pecado, né? O quão terrível ele é. A lei do Senhor, Paulo até disse aos romanos, né? Escrevendo aos romanos, se a lei não tivesse dito que matar é pecado, ele não saberia, né? Adulterar e todos os outros mandamentos que o Senhor deu, foi para nos iluminar. E o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. E ninguém pode manter-se puro a não ser pela palavra. E aqui Paulo, o nosso comentarista, fala sobre o padrão do culto de Deus, a questão da decência e da ordem, não é? Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Que Deus quer que sejamos cheios da sua palavra, né? Se alguém tem um salmo, ele está com a palavra no seu coração, né? E se ele tem revelação, ele está em comunhão também com o Senhor, e é o Senhor quem mostra, quem ilumina, quem ensina e que nos mostra em que a gente deve se corrigir, em que a gente deve corrigir a rota, como os aviões, né? Um avião não tem aquele piloto automático que sempre está corrigindo a rota do avião, assim a nossa vida precisa de correção de vez em quando. A gente vai e daqui a pouco desliza numa coisinha, não é? Precisa voltar. E a importância do avivamento é essa correção, né? né? Essa correção ela é importante para o avivamento, né? Porque, como a senhora bem colocou, às vezes nós vamos saindo da rota sem perceber. A gente sai. E aí isso ressalta a importância de estarmos lendo a palavra de Deus constantemente para que a gente possa avivar a nossa mente e dizer, rapaz, o caminho aqui não estou bem não, é por aqui. E a gente ir seguindo o caminho certo. Como está escrito no Salmo 1, né? Medita na sua lei, não é de vez em quando, é de dia e de noite. Verdade. De dia e de noite. É bem-aventurado o varão que não anda naqueles caminhos dos ímpios, né? E aqui em 1 Coríntios 14:40, o apóstolo diz, faça-se tudo decentemente e com ordem, não é? Não é aquele culto como desorganizado, de qualquer maneira, que se deve fazer a Deus, não é? O culto pode ter um povo assim muito cheio do Espírito, cheio de revelação, mas tem que ser com decência e com ordem. Isso. Não pode ser de qualquer maneira. O Espírito está sujeito ao profeta. Ao profeta, está escrito, não é? Uhum. Então, nós devemos ter em mente sempre que nós somos servos uns dos outros, e no culto nós estamos ali para edificação uns dos outros também. Isso. Tudo quanto Deus nos revela, a palavra que Deus nos dá, é para a edificação do nosso próximo, e a nossa própria, não é? Porque Paulo disse, até as consolações que Deus nos dá, ele disse, nós somos, com as consolações que nós somos consolados, consolamos os outros. A instrução que a gente recebe, reparte com o outro. O propósito dos dons é justamente esse, edificar os outros, né? Edificar os outros, né? Exato. Exatamente. Então, Deus não quer que haja irreverência no culto, nem que sejamos levados pelo emocionalismo, mas que sejamos dirigidos pelo Espírito Santo. E a gente não pode, né, irmão Milton? Tem que ser de acordo com a palavra. Exato. Né? A gente percebe que, às vezes, as pessoas estão sentindo ali a ação do Espírito Santo e elas querem manifestar este agir do Espírito em suas vidas de maneira muito, digamos assim, espalhafatosa e tal, e isso acaba prejudicando a ordem do culto. Então, tem que ter um equilíbrio
né? É verdade. Nós somos pentecostais, nós somos ensinados e estimulados e aprendemos com a palavra do Senhor que nós devemos dar glória a Deus. E a gente tem essa prática da glória a Deus em alta voz no culto, dizer aleluia, mas até dar glória a Deus fora de tempo pode prejudicar o culto. Então, até nisso a gente tem que saber, tem momento que você pode, como diz, rasgar a goela de tanta glória a Deus e alto, mas tem momento que quando está aquele silêncio, está a exposição da palavra ali, é o momento de você, né, ficar ouvindo. Então, realmente, tem que ter ordem e decência para a gente não perturbar a ordem das coisas, né? É. Uhum. Muito Não bem. podemos viver no Importante. exibicionismo, né? E nem no emocionalismo. Como Isso. muitos dizem, não é querendo aparecer, não. Aí, como os Porque quem extremos... deve se manifestar é o Senhor e a glória é para o Senhor em tudo, né? Verdade. E como os extremos são reprováveis, né? Porque um extremo para um lado ou para o outro é muito ruim, agora vamos entrar aqui nesse subtópico 2, eu gostaria de ouvir o professor Otoniel, que é cuidado com o formalismo. Porque, se por um lado, a parte, a expressividade abundante, muito efusiva daquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa, ela tem que ser contida, né? Dependendo do momento, tem que ser até silenciada mesmo, mas também, por outro lado, aqui está bem claro na lição, o cuidado com o formalismo, porque também esse cuidado com o formalismo, se não tiver esse cuidado, vai redundar, vai prejudicar o avivamento da pessoa, né? Gostaria que o professor Otoniel abordasse essa questão. Bem, cuidado, né? O nosso comentarista, quando ele trata do cuidado, isso é um alerta, né? Alerta, cuidado. Então, fique alerta. E quando ele fala aqui, inclusive, ele diz que se entende por formalismo, né? O formalismo aqui, ele fala, o nosso comentarista, pastor Linaldo, que é metódico e rigoroso, seria, né? O formalismo querendo dizer algo que diz respeito àquilo que é metódico e também é rigoroso. Só que quando nós falamos sobre essa questão do formalismo, algumas pessoas, às vezes, como vocês iniciaram a conversa aí, tendem a pensar que ser formal é ser algo parado. Aí trazem a ideia de um culto onde, se não há certas manifestações, aquilo foi baseado em um formalismo. Não, não é isso. Quando tratamos de formalismo, a gente também não tem que deixar de se esquecer que nós temos uma liturgia. Isso é uma forma. Que é a liturgia? É a forma como o culto se procede. Nós não vamos chegar em um culto e também iniciar ele assim, todo jeito, né? Vamos lá, todo mundo. Não, não é assim. Existe uma forma. Isso é liturgia, a forma, né? Veja a liturgia como era no Antigo Testamento. Vamos começar pelo apelo. A pessoa nem ouviu a palavra, já vai ter apelo. Não entendeu nada. É verdade. No Antigo Testamento, se você observar, como era a liturgia para se chegar, para que os sacerdotes adentrassem lá uma vez por ano, no dia da expiação, no Santo dos Santos. Então, tinha toda uma forma, porque toda a liturgia falava, dizia-se respeito à pessoa de Jesus. Quando trazemos para o Novo Testamento, nós não temos uma liturgia única, não. Há a liberdade, de fato, do Espírito, como falamos. Só que a nossa liturgia não está baseada apenas na aparência, certo? A nossa liturgia está baseada, em primeiro lugar, na adoração coletiva. Aí, quando entramos no formalismo, eu não posso deixar de falar de algo que prejudica a igreja hoje, mas levando-se em conta o que diz a lição, no caso, o avivamento, levando-se em conta o avivamento em si, de alguém que caiu. Eu não posso deixar de falar de pessoas que adentraram no liberalismo teológico, por exemplo. Uma vez que você adentra num esquema chamado de liberalismo teológico, aí o que seria liberalismo teológico, né? Quando tratamos desse tema, nós não vamos adentrar aqui porque não é o caso, mas só para ter uma ideia do que é a apostasia, do que é o desvio da fé, né? O liberalismo teológico, ali por cerca ali do século XVIII, começou a adentrar no meio cristão ali na Europa, na Alemanha, né? Dizem até que um dos expoentes é um tal de Schleiermacher, mais ou menos esse é o nome dele, irmão. Então, o que é que acontece? Ele traz a ideia e um problema, porque começa a atacar a doutrina e a ortodoxia que temos, a ortodoxia cristã, né? Primeiro, quando ele vai contra a autoridade, e ele também vai bater de frente com o que a gente chama aqui dos milagres da pessoa de Jesus, né? Uma vez que ele vai contra, e aquela teologia é formada por pessoas que têm, apesar de serem teólogos, mas só que
a forma de eles adentrarem no assunto é, na verdade, trazendo uma ideia, entre aspas, aqui, científica, ou seja, utilizando a pseudociência, porque a verdadeira ciência leva a Deus, utilizando essa pseudociência faz com que as pessoas neguem aquilo que temos, que é as escrituras. Aí você adentra na chamada crítica alta, crítica baixa, você entra na crítica das próprias escrituras. E a crítica aqui é, na verdade, tentando trazer um descrédito à própria fé. Daqui a pouco aparece a história do Jesus histórico. Jesus de fato existiu? Isso já saindo do liberalismo teológico, já indo para outras correntes. Então você veja que, quando tratamos desse assunto, isso estou falando aqui de uma questão mais voltada àqueles que estão de frente, diante das pessoas ensinando. E quando trazemos para o nosso meio, isso de certa forma pode influenciar, por quê? Porque temos livros, temos escritos e temos muitas coisas por aí que alguém se deparando com esse tipo de coisa, ele esfria a fé, porque ele deixa de crer. Se ele deixa de crer, aquele método que ele tinha, aquela forma de ele adorar a Deus, aquilo passa a ser até secundário. E muitos se desviam, e Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 4, né, aquele versículo muito famoso, que nos últimos dias apostatarão, abandonarão alguns da fé. Eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência. Quando Paulo diz isso, ele faz um alerta. Então, o nosso alerta aqui, o formalismo que devemos ter, é não adentrar naquele formalismo a ponto de dizer que os milagres de Deus ficaram no passado. Tudo ficou lá atrás, tudo é na história. Não, como se Deus não agisse hoje. Aí aqui nós adentramos em uma forma de pensamento que nós temos hoje, chamados de cessacionistas, né? Os cessacionistas são aqueles que não acreditam mais na manifestação do Espírito, nos dons espirituais. Para eles, ficaram lá no primeiro século, com a igreja. E isso é um perigo, porque, de fato, isso faz com que haja esse formalismo. Você vai a uma igreja apenas como algo... É como se estivesse vendo uma foto histórica. Ah, que foi isso, Jesus fez isso, lá no passado era assim. Ou seja, esse um mero formalismo... religioso, né? É, Mero religioso, vai para justamente. cumprir uma agenda, vai porque Isso, tem que dar uma satisfação à sociedade. justamente. Você é É aquele o perigo. bom cidadão que cumpre as suas obrigações, inclusive vai à igreja, entrega lá a Isso, sua oferta, mas não passa disso, né? não E passa realmente é disso. Esse perigoso. é o perigo do formalismo. É verdade, irmão Antoniel. E outra coisa, você me falando, estava falando agora aí, me lembrei daquela passagem que a irmã Milde citou, quando a arca foi tomada. Sim. Os filisteus tomaram a arca. Aquilo é um formalismo. Eles colocaram a arca lá porque achavam que a arca por si só Iria trazer a teria proteção. a proteção que eles precisavam, a vitória que eles precisavam. Mas, na realidade, era mero formalismo, né? Isso. E o formalismo leva as pessoas a ser um Tanto é que mero perderam, né? religioso. Mero Isso, religioso, isso, isso. né? E é um perigo, né? Perigo, porque Deus não gosta. Porque o que é um religioso? Sempre eu ouvi essa expressão, quando eu era mais novo e eu ia para a igreja, os meus pastores diziam: nós não somos religiosos, nós não somos meros religiosos, porque religiosos nós somos, porque nós vamos à igreja, nós adoramos a Deus, É, né? No ponto de vista humano, nós somos religiosos, mas nós não somos mero religioso, porque o mero religioso é aquela pessoa que tem uma obrigação a cumprir, mas ela faz aquilo, a finalidade daquilo é um fim em si mesmo. Vou à igreja exato. porque é um fim em si mesmo. Não, tudo que fazemos tem um propósito maior, é glorificar o nome do Senhor, porque em glorificando a Deus, nós somos os mais beneficiados. E a diferença está aí, né? O religioso, ele chega no ambiente, entra, até mostra uma certa reverência, mas o pensamento dele está longe. Terminou ali, tocou o sino, ele sai e parece que ele nunca nem ouviu aquilo que foi dito ali. Ele Às faz tudo o vezes, contrário. Então é e religioso. às vezes tem um zelo, que seria até louvável, mas esse zelo excessivo, trazendo inclusive prejuízos. Isso acontecia com os fariseus, na época de Cristo, né? Aquele zelo excessivo com certas situações, porém Jesus disse que ouvisse tudo que eles falavam, né? Mas não praticasse nada do que eles praticavam. Ou seja, esse zelo, que seria exacerbado, vamos assim dizer, trazia prejuízo, e como a nossa lição diz, ele sobrepõe a necessidade espiritual da própria igreja. Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Espírito Santo tem liberdade na igreja. É isso que o nosso comentarista da lição diz. Ou seja, não vamos deixar de ter zelo, não vamos deixar de termos as características do culto, liturgia, um certo formalismo, que tudo precisa de formalismo, sim,
entendeu? Entretanto, nós não vamos deixar que o formalismo venha sobrepor a própria vida, a própria experiência, o ser em si, né? A Deus, a sua palavra. Não, em hipótese nenhuma. Sempre Deus em primeiro lugar. Porque, Não como você vamos falou, a arca lá é apenas como formal, de um forma amuleto. ali, Deus vai estar lá. Amuleto, Só que acontece, um amuleto. Só que o que ocorreu? Quando a prova que não era a arca em si, é que eles perderam e acabou, né? Foi-se a Foi-se a glória. glória de Deus. Verdade. Bom, meus amados irmãos, nós estamos aqui partindo para a conclusão da nossa lição. O assunto é muito rico, mas o tempo já nos Hum. manda parar, nem pede, ele manda a gente parar. E, com certeza, essa lição ela vai ser de muita importância para todos os alunos, né, Brasil Isso. afora e até fora do Brasil, que estudam a lição preparada aqui, a revista da CPAD. E eu gostaria aqui de ouvir o nosso irmão Otoniel com as suas considerações finais, concluindo, e depois eu gostaria de ver a irmã Milde. Uma vez, irmãos, que ser no Antigo Testamento, o avivamento do Antigo Testamento vai trazer essa ideia de ser, tornar vivo novamente, ser restaurado, sempre a figura de um líder e em congregação, a ponto de expandir-se para fora. Um exemplo claro foi Jonas, que não citamos aqui, mas Jonas, de certa forma, ele foi avivado, né? E toda a nação lá da Síria, lá Nínive, receberam a palavra de Deus através do avivamento que Deus fez na vida de Jonas. E ali, de fato, teve que ter um avivamento, né? Passamos aqui a respeito do cuidado que nós devemos ter com o formalismo, porque uma vez que nós deixamos que o formalismo ele seja muito exacerbado na nossa vida, nós se esquecemos de que as coisas não são apenas aquilo que nós vemos, mas também a vida tem que transbordar, tem que aparecer. E o perigo desse formalismo, nós não comentamos aqui, mas agora eu falo de uma forma bem resumida, pode ver o que ocorreu, o que ocorre ainda hoje nas igrejas na Europa, nas igrejas em certos países da América do Norte. Muitas igrejas desapareceram, muitas igrejas nem existem mais, porque as pessoas abandonaram literalmente a fé por falta e por causa do formalismo e por causa, na verdade, por falta deste avivamento. Então é isso que nós devemos ter em mente, lembrando sempre que Deus está disposto a trazer essa vida para cada um de nós. Então, essa lição do Antigo Testamento fica para nós hoje dessa forma, de que sempre e Deus sempre deseja e sempre há um motivo de buscar a Deus. Se você buscá-lo, se você desejar, o Senhor Deus está de braços abertos. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né, e orar, nós lemos aqui, foi citado aqui, se converter dos seus maus caminhos, aí Deus diz que ouve dos céus, perdoa seus pecados, sara a sua terra e traz avivamento para cada um de nós. Maravilha. Mamilde. Essa lição realmente é muito importante, é muito rica, tem muito conteúdo, né? Nós percebemos o seguinte: na primeira carta que o Senhor envia aos anjos da igreja no Apocalipse, aos Efésios, né? A igreja de Éfeso, o Senhor o convida a voltar à prática das primeiras ações, né? Das primeiras obras, à prática do primeiro amor. Então, Deus deseja que a gente comece bem e termine bem, né? Continue praticando aquilo que é justo, verdadeiro, que agrada ao Senhor. E nós vemos que o povo de Israel, eles começavam, renovavam o pacto, mas daqui a pouco se desviavam novamente, né? Eles não tinham a firmeza espiritual, viviam cocheando entre dois pensamentos, como diziam os profetas, né? E Josué disse: vocês escolham a quem deveis servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava definido, mas via que o seu povo não era bem definido. E a gente vê o desastre que foi Israel no tempo do juízo. Deus levantou Samuel e conseguiu unificar aquela nação, já preparando para a monarquia, que ele até ficou assim triste, porque o povo pecou em pedir um rei ao Senhor, porque eles não aceitavam a teocracia, não é? Deus reinando sobre eles. E o avivamento, ele sempre veio quando o povo se humilhou, quando o povo voltou-se para o Senhor. Como o Senhor falou através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, é necessário servir a Deus com integridade, com o coração inteiro, sem estar se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, não é?
Nós vemos aqui na conclusão da nossa lição que os avivamentos do Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual. É necessário que andemos humildemente com o Senhor. Como o Senhor falou através de um dos profetas, o que é que o Senhor requer de ti? Senão que ames ao Senhor teu Deus e o andes humildemente com o teu Deus, né? Deixando a idolatria, deixando os seus maus pensamentos, deixando tudo quanto não agrada ao nosso Deus, para viver a vida íntegra a Ele. E depois de uma calamidade, sempre, quando ele se humilhava, Deus trazia, né, a renovação espiritual. Como o nosso irmão Otoniel bem falou, eles eram avivados, vivificados. Paulo, falando sobre a nossa conversão, ele diz que nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Então, temos que permanecer na vida. E o que é a vida? A prática da palavra, a vivência da palavra, viver com o Senhor, permanecer no Senhor. Nós só podemos estar vivos perante o Senhor se abandonarmos o pecado. No tempo de Samuel, a glória se foi. No tempo de Ezequiel, que nós estamos terminando agora o semestre, também a glória do Senhor saiu do templo. Saiu do meio do povo, que a glória do Senhor significava a presença de Deus, né? Deus só está presente em nós se nós estivermos de acordo com Ele, andarmos nos seus caminhos. Assim como a glória de Deus saiu, se afastou do templo lá de Jerusalém, o Espírito Santo também pode se entristecer e se afastar de nós e andarmos no pecado. Então, é muito importante estarmos não mortos mais no pecado, mas vivificados por Cristo, procurando a vida de Deus, mantendo a vida que Ele nos deu na obediência à palavra do Senhor. Maravilha. E pelo poder do Espírito, né? Maravilha. Pelo poder do Espírito. É verdade. Essa lição a gente vê, nós vimos que a importância do avivamento lá no Antigo Testamento e na próxima lição vai ser a importância do avivamento no Novo Testamento. E a gente vê que tanto no Antigo como no Novo, a importância do avivamento é muito ressaltada. Isso. E é uma realidade nos dias atuais, na vida da igreja. E mesmo ela falando sobre no Antigo Testamento esse avivamento, ela tem partes aqui que também traz para nossos dias e traz para o Novo Testamento, né? Ela não trata só exclusivamente do Antigo Testamento. Inclusive, nessa questão formalista que nós tratamos aqui, ela fala a respeito desse mover do Senhor através do Espírito. Maravilha. Bom, meus amados, assim chegamos ao término de mais um podcast da IBD em Síntese. Nós gostaríamos de agradecer a Deus pela oportunidade e esperamos que este subsídio seja útil a você, meu querido professor, professora, para lhe ajudar na elaboração da sua respectiva lição e que Deus continue nos abençoando e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor.